Quero convidar a igreja a encontrar na sua Bíblia o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós entramos no último mês de 2017. Quantos alvos você conseguiu alcançar esse ano? Quanto você amadureceu neste ano de 2017? Todos nós estamos nesse processo de amadurecimento. Todos nós estamos sendo transformados, como a Bíblia diz, de glória em glória, de fé em fé. Somos sempre pelo Senhor transformados. Muitas foram as transformações, as mudanças que já aconteceram, tanto em minha vida, quanto no ministério que o Senhor me confiou nessa igreja. Tantas coisas nós fomos transformados, tantas coisas já mudamos. Mudamos tantas coisas, mas a essência, o princípio, esse permanece imutável. Nós mudamos a nossa forma de agir, mas o princípio da palavra, esse permanece. Porque a mesma palavra diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais. Essa não passarão, não é? Então, o princípio permanece, a palavra do Senhor permanece. Nós é que estamos em mudança. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, quem não muda é o Senhor. Eu preciso de mudança, você precisa de transformação e de mudança. E como é bom quando nós reconhecemos isso. Hoje eu recebi uma visita de alguém que disse assim, eu decidi, não é ninguém que me pediu, eu quero mudança. Eu quero mudança. Você deseja mudança na tua vida? Você quer transformação na sua vida? E Jesus é o que pode mudar a tua vida. Jesus é o que muda a nossa história. É o Espírito do Senhor que age em nós. A Bíblia nos fala o seguinte, que aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então Ele nos liberta do engano, nos liberta da mentira, nos liberta do vício, nos liberta do passado, nos liberta de tudo aquilo que tentava nos prender. Jesus, somente Ele. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim o texto da Sagrada Escritura: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Amém. Nós entramos hoje no primeiro culto de domingo de dezembro, primeiro culto dessa nova série de mensagens que estaremos falando sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal. E o que se sabe sobre essa data? Na verdade, nós temos alguns acontecimentos que a Bíblia nos relata e nós precisamos reafirmá-los. A palavra do Senhor nos dá algumas direções sobre o nascimento de Jesus e que nós podemos então encontrar na Sagrada Escritura e depois disso agirmos segundo a sua palavra. Uma vez que nós entendemos que o nascimento de Jesus aqui nessa terra mudou de forma total e irrestrita a história da humanidade. Esse fato, esse ocorrido, mudou para sempre a história da humanidade. Então, nós precisamos sim entender. Qual foi o dia que Jesus nasceu? Não se sabe. Não se sabe exatamente. E o mês, então? Também não há consenso. Alguns dizem que entre o mês de junho e julho, outros entre setembro e outubro, que é o que eu creio.
entre o mês de setembro e o mês de outubro, durante a festa dos tabernáculos, baseado numa profecia da palavra do Senhor que está em Levíticos e também temos no Novo Testamento, que nos aponta que foi nesse período. Poxa, pastor, mas então estamos agora no mês de dezembro e o nascimento de Jesus foi muito que provavelmente entre setembro e outubro. E só para que nós possamos entender um pouco sobre isso, o nosso município aqui de Herval do Oeste, ele foi organizado, se emancipou como município no dia 30 de dezembro de 1953. Essa é a data do aniversário de Herval do Oeste, 30 de dezembro. Mas quando é comemorado o aniversário de Herval do Oeste? Dia 25 de agosto. Junto com o município de Joaçaba. Luzerna, tem anotado aqui também, foi no dia 29 de dezembro de 1995. Quando é celebrado o aniversário de Luzerna? Dia 25 de agosto. Consenso, porque as cidades co-irmãs, né, moram vizinhos, moram próximos, então isso facilitaria para todos se unificassem esse dia, bem como acontece com a data que se celebra o dia do nascimento de Jesus. Não foi no dia 25 de dezembro, creio que isso todos nós já sabíamos, e se não, você está sabendo agora. Não foi no dia 25 de dezembro, até porque nessa data, baseado nos históricos dos pastores que estavam cuidando das ovelhas, e eles não cuidavam de ovelhas nesse período, não no campo aberto, por conta do período de inverno rigoroso que se tem em Israel nesse período, então não era nessa data. Mas é tão interessante que nós aprendamos sobre isso, o que aconteceu nesse período, como isso mudou a história, para que o que nós viermos aprender hoje aqui também possa alterar e mudar a nossa história, sobretudo para melhor. Amém? Eu quero convidar você a encontrar na sua Bíblia o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Leremos do verso 1 até o verso de número 20. Essa leitura como que introdutória. O tema da mensagem é: um menino nasceu, profetizado através de Isaías, o profeta, 6 séculos antes do nascimento de Jesus. E agora vemos o cumprimento dessa profecia, Lucas capítulo 2. Eu faço a leitura do verso 1 até o verso de número 20. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar no telão. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje
vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Quero nesse primeiro momento falar a vocês que o nascimento de Jesus, de fato, ele alterou toda a história. O povo judeu aguardava a vinda do Messias. Messias significa enviado, também conhecido como Cristo, mesma tradução, enviado, ungido por Deus, ungido de Deus. E eles aguardavam o nascimento do Messias. E agora lhe chega a notícia: um menino nasceu. Temos algumas irmãs gestantes aqui na igreja, não é? E que bênção por isso, pelas que estão orando para alcançarem também isso. Que bênção, uma maravilha mesmo. Bênção do Senhor. E quando isso acontece, é uma festa, né? Tão bom podemos participar da alegria, né? Fomos agraciados essa semana também com uma notícia. Alguém manda mensagem dizendo: olha, que bênção, muito bom, nos alegramos. Pensa na alegria que tomou conta também nesse contexto, nesse momento em que estavam vivendo, e ainda mais porque eles estavam aguardando. O povo judeu estava sendo tiranizado, estava sendo oprimido pelo povo romano e já estavam num momento assim como que saturados. Eles precisavam de uma transformação. Talvez, se olharmos para o nosso cenário nacional, olharmos para a nossa nação, vemos a nação está gemendo, clamando por uma transformação. E nós olhamos aqui para esse contexto onde o povo de Israel vivia, e eles estavam gemendo porque estava pesando sobre eles o jugo que Roma colocava sobre, o Império Romano colocava sobre o povo de Deus. E eles aguardavam a vinda do menino que haveria de nascer. E a Bíblia nos fala então de que esse fato agora havia acontecido. E o primeiro festa que eu quero relatar aqui, eu quero reler o versículo 15 e o versículo 20, que fala da festa que os pastores fizeram. Versículo 15. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os pastores que cuidavam literalmente das ovelhas no campo, fizeram uma festa à noite, quando viram, quando ouviram, quando constataram sobre esse nascimento. Esses pastores eram homens simples,
do campo. E para nós, hoje, esses pastores podem representar toda a população, gente do povo, o povo em geral. Então esses pastores estavam falando de algo que eles haviam descoberto e que eles gemiam, que eles aguardavam e que agora a notícia lhes chegou e eles estavam agora festivos, alegres, representando então um povo que agora recebia ou receberia essa notícia e de igual maneira se alegrariam com o fato do nascimento de um menino, nascimento do menino prometido por Deus, o Salvador, o Senhor. Então, quando olhamos para esse primeiro momento, eu quero que você entenda que a festa aconteceu porque eles estavam sendo oprimidos e eles agora festejavam. Nasceu o nosso libertador, nasceu o nosso Salvador. Então, quando eles recebem essa notícia, eles estavam felizes. Eles estavam fazendo festa. Uma segunda festa que podemos relatar aos irmãos, nós vamos reler os versículos 9 em diante, alguns versículos. Diz assim: E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, não tenham medo. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo... Vamos ler o versículo 14, toda a igreja, por gentileza? Amém. Amém. Os anjos fizeram uma festa, representando então os seres celestiais, festa nos céus. Nós costumamos nos lembrar, não é? Quando que é a festa no céu? Quando um pecador se arrepende, quando alguém reconhece o seu pecado, a festa no céu. E agora nós vemos aqui que um momento que os anjos festejaram. A Bíblia nos fala que um anjo veio e trouxe a notícia para os pastores, e logo em seguida uma milícia, uma multidão de anjos também vem e juntamente fazem essa festa, esse momento festivo com alegria, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens. Glória seja dada ao Senhor. Em primeiro lugar, para se festejar, ele disse: nós precisamos glorificar o Senhor. Natal, então, é momento de nós glorificarmos o Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas. Depois ele diz o quê? Shalom, paz entre os homens. Que haja paz entre os homens. E nós sabemos que Jesus, ele é o príncipe da paz. Aqui nós vemos então uma festa que os pastores fizeram. Nós vemos uma festa que agora os anjos fizeram. E vemos agora aqui também nos versículos 9 a 11, vamos repetir aqui, só esses 3 primeiros. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou, e eles ficaram tomados de grande alegria. O anjo disse: não temais, trago boa notícia, boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, todos os povos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eu quero reler também, ler com os irmãos, Mateus capítulo 2.
Mateus capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostrando-se e adorando, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Esse texto então nos mostra que, inclusive, as estrelas, ou a estrela, festejou no céu. Os seres celestiais, e a Bíblia nos fala sobre isso através do salmista, no Salmo 19, versos 1, 2, 3 e 4, nos diz que o firmamento glorifica o Senhor. Quando aqueles sábios ou magos, como diz a Bíblia, olharam para a estrela, glorificaram ao Senhor. Quando olhamos para o firmamento, podemos glorificar o Senhor. Quando você olha para aquele dia assim, um feriado de repente, e você olha aquele dia assim lindão, tempo lá firme, e você glorifica o Senhor. Oh Deus, obrigado por esse dia. Quando você vai nos nossos interiores aqui, Derval do Oeste, Joaçaba, os arredores, ou mesmo vai para o litoral e olha toda aquela paisagem e diz: glória a Deus que fez tudo isso, não é? Então, inclusive a natureza, os seres celestiais, todo o firmamento glorifica o Senhor. Eu quero somente trazer algumas lições aqui para nós, para que nós possamos então nos posicionar. E logo eu vou dar um desfecho que concluo a minha conclusão sobre esse texto que estamos lendo. Versículos 10 e 11 de Mateus 2 diz: e vendo as estrelas, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adorando e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Quem fez isso foi os magos, os sábios, os doutores, aqueles que dominavam a ciência. Portanto, nós vemos que os pastores, ou todo o povo, celebrou o nascimento do Senhor, os anjos celebraram o nascimento do Senhor, as estrelas celebraram o nascimento do Senhor, e os magos fizeram festa também, celebrando o nascimento do Senhor. A ciência se prostrou. A Bíblia nos fala de que esses magos, ao entrarem na casa onde Jesus estava, eles se prostraram e adoraram o Senhor. Porque a ciência, tem um cidadão chamado Louis Pasteur, que é esse nosso laboratório em Joaçaba, faz alusão a ele, o inventor de algumas vacinas, e ele disse assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. É tão interessante que a ciência tem a sua limitação. Quem já teve a oportunidade, muitas vezes, de conversar com um médico que está tendo dificuldade no tratamento de uma pessoa, ele reconhece: está na mão de Deus, alguns dizem. Me lembro muito bem de um médico pediatra, que uma vez ele falou assim: olha, ontem à noite, ao chegar em casa, eu dobrei meus joelhos e fui orar pelo paciente dele, por aquela criança. Por quê? Porque a medicina precisa, ou a ciência precisa se dobrar, precisa se prostrar e saber que não são detentores de tudo, não tem todo o domínio sobre tudo. E agora esse texto nos fala que a ciência veio e se prostrou, porque eles disseram: agora eu consigo entender, me faltava algo, e o nascimento dessa criança foi a resposta. O nascimento do Messias veio para completar aqueles pontos de interrogações que eu tinha, ou que nós tínhamos, e agora em Jesus tudo isso se explica. Se os pastores ou gente do povo se prostrou, se todos esses ali, os anjos, as estrelas, os magos ou a ciência, muito mais nós. Deixa eu só fazer um pequeno paralelo assim, não é? Essa semana,
Algumas pessoas, e nada contra o que eu vou falar aqui, não tem nada contra. Algumas pessoas celebraram a conquista de um título de um time de futebol, não é? E celebraram assim com alguém que vibrou com aquilo. E lá no fundinho assim, poxa vida, que essa vibração e muito maior, ou numa escala muito maior, com maior fervor, aconteça com esse fato ocorrido que mudou a história da humanidade. Se você teve ou tem coragem de postar nas suas redes sociais o teu time de futebol, vamos celebrar aquele que veio e mudou a nossa história, aquele que veio para ser o nosso libertador, aquele que veio para ser aquele que nos resgata e nos salva do pecado, aquele que estava preso, oprimido na escravidão, da mentira, dos vícios, da opressão maligna, de espíritos imundos, agora pode celebrar, porque Jesus nasceu, nós temos a mudança de história, porque um dia Jesus veio a essa terra, aquele que estava perdido pode dizer, glória a Deus nas maiores alturas, e paz entre os homens, porque nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Os irmãos entendem? Quando nós olhamos os pastores se prostrando, quando olhamos todas essas festas acontecendo, é porque cada um desses segmentos estava dizendo, de fato, o fato que mudou a história da humanidade precisa sim ser celebrado. Se você celebra a conquista de um time de futebol, quanto mais, hein, irmão, irmã? Se você e eu, nós celebramos o dia, tantos dias festivos, tantos dias importantes, use este momento, este dia, para exaltar o nome do Senhor. Você viu que foi feita a leitura do nascimento de Jesus? E não sei se na tua Bíblia tem, na minha não, nós não encontramos nenhuma referência ao Noel. Não se tem. Eu fui procurar aqui, não tem. Na sua Bíblia também não. Isso sim, comercial. Isso sim, por exemplo, essa figura chamada Noel, até alguns anos atrás, 60 anos atrás, 70, ele era verdinho. E foi pintado de vermelho para propaganda de um refrigerante. Né? Que não quero fazer propaganda, até porque não estou mais tomando isso, estou evitando. Amém, né? Entende? Então foi feito, isso é comercial. Agora o que nós cristãos podemos e devemos fazer, usemos com sabedoria dessa data e falemos do nascimento de Jesus. Celebramos o dia do nascimento daquele que veio e um dia mudou a história da minha vida. O rumo da minha vida foi totalmente transformado, porque um dia Jesus nasceu em minha vida, um dia a minha história foi mudada. E quem sabe essa noite, se é que já não aconteceu na sua vida, possa ser a noite em que esse Jesus venha a nascer no teu coração, em sua vida. Você venha permitir que Ele faça morada em sua vida. Quero te dar essa oportunidade hoje, porque quando celebramos o nascimento do menino, nós vemos que há na Bíblia o relato que nos fala sobre isso. O Natal é para nos lembrar, existe uma saída, existe uma solução, existe salvação, existe libertação, existe cura. Jesus nasceu. É isso que devemos sim celebrar.